Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Doutor Rafael, você tá achando que você vai aparecer ali? Eu tava olhando. E você deu uma olhada? Eu falei, Mas, ele pô, tá querendo eu se ver. Eu quero ver se eu tô bonito, Mas você pelo sabe menos, que- pô. Tô no Primeiro canal lugar, do... bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Que às vezes as pessoas falam, não tem um retorno pra eu me ver? Poxa, Não, porque senão a pessoa fica olhando pro É retorno. verdade. Não é verdade? Eu tenho que... Eu até perguntei, né, se tinha um espelho, mas... Rapaz, eu não tive nem tempo de passar em casa antes, vim direto do consultório pra Já cá. vi que é vaidoso. O doutor Rafael é vaidoso. Não, poxa, não é sempre que a gente tá no canal do Paulo Paterno, né? Aí Canal foi, Perguntas aí, né? Poxa, Aí sim, aí a gente tem pelo que menos se já viu que é arrumar, malandro. Primeiro passar lugar, um bem-vindo perfume. mais uma vez, então vamos lá. Da onde que você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Cara, eu sou de Curitiba e eu já fiz, né? Cheguei a ser borracheiro, né? Lá na borracharia do meu pai, por muitos anos, já ergui mais de 1000 carros na minha vida, eu acho. Troquei pneu, roda e depois eu tive o meu próprio comércio, né? Da parte de balanceamento e vendia algumas peças de carro também. E aí me inspirei na minha irmã e no meu tio, né? Ele é como se fosse um tio para mim, em ser dentista, e aí eu fui para odontologia. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. 2007, não, 2003 eu entrei na faculdade. E aí, o que aconteceu? Daí foi se formou. Aí estudei lá, inclusive enquanto eu tava estudando, eu fui trabalhando e estudando junto, né? Até que Trabalhando onde? Na borracharia? lá na loja de alinhamento, lá de Ah. balanceamento, negócio de fazer... Servia os carros que meu pai vendia, as rodas e tudo, né? E aí, até que eu cheguei e falei pro meu pai, ó, pai, eu não tô dando conta, eu não vou... Porque a odontologia é puxado, né? Lá o curso, ele é manhã, tarde e noite, muitas Você das estava com vezes. quantos anos? Lá começou? naquela época eu tinha 24, eu acho. Você era um menino assim, responsável, focado, pelo visto, empreendedor, nato ou não? Não, Foi meio que foi pura... na porrada. Não, meu pai me forçou. Eu tava Forçou? até meditando esses dias, assim, cara, foi bom que meu pai me forçou a fazer isso, sabe? Porque, assim, a gente, quando a gente faz odontologia, a gente aprende a mexer na boca da galera, não aprende a conversar com ninguém. Então, a gente tem que aprender a vender. A gente tem que aprender a saber, sim, ter o feeling da pessoa quando ela tá conversando também. Porque a gente... Não é só você chegar e oferecer um produto. Você tem que saber vender esse produto, né? Esse serviço, né? E aí eu aprendi muito a Você lidar... aprendeu gestão também? Ou Não, é uma coisa que eu tô procurando, inclusive, Porque agora. eu vejo muito que os médicos que eu conheço, dentistas, eles são ótimos profissionais, mas falou de gestão. Cara, e eu tô procurando sobre isso agora. Eu tô procurando mentor pra mim já nessa área. Tô com alguns nomes já, inclusive um americano, né? Que ele tem vários consultórios, já abriu mais de 1000 consultórios, ele já Legal. abriu. Só que hoje ele é só consultor, Ele é assim. só consultor, mentor. Mentor, e tem alguns dele. Mas ele ajudou a abrir mais de 1000, se eu não me engano. Uau. Então, assim, eu tô assim, olhando, ver qual que é o que eu quero entrar, né? E também Você conversar gosta com de eles. estudar? Cara, eu gosto. Tipo assim, de aprender coisas novas? Eu gosto de aprender o que me interessa. O que não me interessa, cara, Da preguiça. Nossa, eu durmo. Eu tenho dificuldade. Então você não era um bom aluno na escola? Porque na escola geralmente não ensina o que a gente quer, o que a gente gosta. Sabe que na escola eu descobri que eu tenho TDAH depois de velho, né? Porque eu era daqueles assim que ia fazer uma prova, eu sempre era o último a sair da sala. Ou era, se eu não fosse o penúltimo, eu era o último. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de interpretação de texto. Quando eu leio alguma coisa, eu me distraio com muita facilidade.
eu achava tão bacana, assim, o povo que ia com fone de ouvido estudar na biblioteca, sabe? Ouvindo uma música. Eu não tenho, eu queria muito isso, né? Só que eu não consigo, cara. Eu preciso de foco total, assim. Se eu tenho que fazer alguma coisa que não me interessa, eu tenho que me focar. Se dedicar pra isso. Eu tenho que me dedicar e me esforçar muito. É um esforço muito grande. E aí, assim, na faculdade, as minhas notas eram boas. Assim, você gostou? A hora que você entrou na faculdade, porque as pessoas vão com uma ilusão, chegar lá não é nada daquilo que você pensa, né? Cara, não, eu já fui com... Porque assim, eu fiz aquele teste vocacional, né? E aí me mostrou que eu tinha uma aptidão para arte, para coisas manuais e para a parte de saúde. E aí eu tentei fazer farmácia, passei em arquitetura e passei em odontologia. Só que, cara, a parte da saúde foi o que mais me chamou atenção, assim, e eu desde criança, cara, eu lembro que eu olhava, assim, eu gostava de ver aquele Discovery Health, sabe? Uhum. E aí tinha as cirurgias, assim, e aí quando eu ia mostrar a parte, tipo assim, do sangue eles cortavam. Eu falava, podia aparecer na televisão. Eu queria ver, eu gostava, tinha muito interesse, assim. E até que eu descobri como que começou a ser descobertas as partes anatômicas, que se eu não me engano veio de Da Vinci, se eu não me engano. Uau. Porque ele... Alguma história, um desses personagens antigos aí, que ele foi e pegava os mortos, que era proibido pegar morto e abrir para ver o que tem dentro, né? E aí foi um desses caras aí, que se eu não me engano foi o Da Vinci, não tenho quase certeza. E aí ele foi e descobriu, ó, o que é o pâncreas, o que é o rim, o que é um estômago, um coração. Será que ele que deu o nome? O que será que deu o nome? Já parou pra pensar? Alguém deu o nome. Eu não sei se eles deram nome, porque o nome já é antigo, né? Mas o estudo do negócio já é outra coisa. O ser humano é incrível, né? Nossa. E a tecnologia, dá pra ver lá no teu... que eu, além de tudo, eu ainda sou cliente do Dr. Rafael. Vamos lá, então você tava lá, você se formou. E aí, o que aconteceu? Cara, aí, assim... É cliente ou paciente? Paciente, né? O quê? Paciente. É paciente, eu sou cliente. O paciente, ele é o da parte da saúde, porque eu aprendi na faculdade. Isso. O paciente vem de padecente, que ele padece, né? Então ele está carecendo de algum tratamento. Alguma coisa. E aí, não é porque ele tem paciência. Apesar de eu chegar e sempre falar obrigado por ser meu paciente, por ter paciência comigo. Não, tô de boa. Obrigado. Mas eu falo só pra descontrair mesmo. Mas eu sei que eu sou de boa, só falo só pra descontrair. Eu sei que eu sou o melhor, ele é muito bom mesmo, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Daí tu se formou, você casou no Brasil ou aqui? Não, calma. E eu tinha como plano casar com 35 anos. Desde novo, que eu gostava muito da bagunça, né? Sei que você era bagunceiro. Infelizmente, cara. Namorador? Era. Eita, não gosto. Parei com as drogas, né? Não, mas é que assim, o certo é ter uma pessoa certa pra você, né? Mas eu era meio bobo nessa área aí. E aí, falava, não, eu quero casar com 35 anos. Daí, o que eu fiz? Saí da faculdade, comecei com o meu consultório. Minha irmã já era dentista, o que me ajudou um pouco. E aí eu atendia em dias alternados com ela. Daí acabei comprando minha cadeira e comecei a atender no meu consultório, daí no nosso consultório juntos, né? E aí, no meio da faculdade, a minha mãe, ela decidiu casar-se com um americano. Seus pais eram divorciados? Meu pai era divorciado desde 4 anos de idade, assim, 8 anos de idade, perdão. E aí, a minha mãe, com 16 anos de idade, ela veio para os Estados Unidos para ficar 1 ano aqui, para juntar dinheiro e voltar para o Brasil, pagar as continhas e ficar lá. Só que ela veio e ficou. E aí, como ela ficou, obviamente, conversou comigo. Filho, o que você acha? Você tem irmãos? Eu tenho minha irmã. A minha irmã que, inclusive, ela já faleceu já. Mas ela conversou conosco e aí a gente falou, não, mãe, fica aí. Começou a namorar e tal. E seja feliz. Eu e a minha irmã estamos bem aqui. Você tava com 16 anos? 16 anos nessa época.
E aí... 16? 16. Então foi antes da faculdade? Foi antes. Veio pro Brasil, pros Estados Unidos antes da faculdade. Antes disso, quando eu tinha 4 anos, eu morei aqui. Eu morei aqui dos 4 aos 8. Por quê? Nossa, eu tô voltando, né? Sim, não eu tem tô problema. voltando. É porque assim, o meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu tinha uns 3, mais ou menos. E aí, meu pai, ele sempre foi muito explorador. Ele morou no Brasil inteiro já, praticamente. Explorador em que sentido? Ah, cara, ele, assim, ele não se aquieta em nenhum lugar. Ele morou... explorador de explorar lugar, de conhecer lugares. De viajar e de ir em vários... Então ele morou já em muitos lugares. Tanto que ele fala que eu fui gerado nos Lençóis Maranhenses. Namorador também, ele era muito namorador. Sabe de onde que veio o DNA. Aí eles se separaram e ele veio morar aqui, veio pra cá, porque na época talvez era meio uma moda de vir pra cá. E sempre muito apaixonado pela minha mãe, ainda, né? E aí ele falou, vem pra cá, eu vou ser outra pessoa, e tal. Com 4 anos minha mãe falou, tá bom, vou te dar mais uma chance. E aí a gente pegou eu e minha irmã, viemos pra cá e fomos pra New Jersey. E moramos lá em Elizabeth e foi lá onde eu aprendi o inglês. O meu inglês, assim, ele é legal, né? Meio sem sotaque, porque eu fui alfabetizado aqui. Só que com 8 anos meus pais não deram certo e a minha mãe decidiu voltar comigo com a minha irmã pro Brasil. E aí eu tinha um sotaque, um vocabulário mais infantil, não tinha um vocabulário rico, né? Então eu perdi muito do inglês. Aí com 28 anos eu vim pra cá. Então eu me formei com 20 e... foi em 2007. Cara, foi mais ou menos uns 28 anos, eu acho que eu me formei. Você tá com quantos hoje? 42? Não, eu me formei, cara, faz tempo. Hã? Você tá com quantos? 42. 42, faz as contas aí, cara. Você veio em 2007? Eu vim pra cá... Não, perdão. Eu vim pra cá em 2003. Se for 7, dá 20 anos. Oi? Se for 7, dá 18 anos. Eu me formei em 2007. 2007. 2007. E eu vim pra cá em 2013. Tá? 2013, 23 daria 10, 25, 12. 12 anos. 12 anos do quê? De América. Eu tô aqui há 12 anos, isso mesmo? Eu tô aqui desde 2013. Mas você formou e veio pra cá. Você nem atuou muito lá no Brasil? Atuei por 6 anos e meio. Porque eu me formei em 2007. E eu vim pra cá em 2013. Então, nesse período, eu atuei como dentista lá. Fiz aperfeiçoamento lá e fiz especialização lá também. Eu me especializei em ortodontia lá. E eu fiz aperfeiçoamento na parte cirúrgica de implantes, essas coisas assim. E aí tu veio pra cá por quê? Você já tinha se legalizado? Tua mãe te legalizou? Então, foi isso. Aí, quando eu tava na faculdade, a minha mãe, eu vou casar com o meu namorado. Eu falei, então tá bom, que bom, né? Casou com ele era americano, né? E aí ela aplicou pra mim. Só que você já era maior. Já era então maior. Demorava mais. Só que, cara, bem nesse interim teve lá o 11 de setembro. Sim. Que, cara, atrasou demais os processos, né? Então eu fui pegar... Ela podia aplicar pra mim quando eu era de menor ainda, se eu não me engano. Acho que ela casou bem antes mesmo. E aí... Só que aí, quando eu já estava de maior, ela conseguiu refazer a aplicação quando eu estava de maior. E aí veio a notificação do Green Card na minha casa quando eu tinha 6 anos de formado. E ele fala, né? Você tem 6 meses para vir pros Estados Unidos. Por isso que você veio? Foi por isso que eu vim. E aí, qual que era o plano? Falei, putz, estudei que nem um animal. Não, eu já sabia, porque a minha mãe, como ela tinha aplicado há muito tempo pra mim, eu tava na faculdade ainda. Eu lembro que eu falava pros meus amigos, olha, eu vou me formar aqui, só que eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou ser mais rico que todos vocês. Mas você ia fazer o quê aqui?
Hã? Você falou, eu vou estudar de novo lá nos Estados Unidos? Não, aí eu pensava que eu ia me formar aqui, sei lá, pegar minha licença aqui de alguma maneira. E, cara, assim, não era igual hoje. Assim, era Não tinha muita informação também, né? nada, ia pô, desbravando no peito o negócio ali, abrindo tudo. Aí né? você veio morar com quem? Não, com a minha mãe. Com a minha Porque mãe. uma coisa bem interessante que eu descobri, eu não sei qual que era a condições de vocês, mas no Brasil, cara, eu conheço muito dentista pobre, cara. Dentista de bairro, que faz com convênio, que tem que fazer, tem que até descobrir, inventar um buraco na boca do cara só pra poder tampar, e aí vai. Lá você tinha uns clientinhos mais ou menos que deu pra juntar grana, ou tu veio... Eu sempre me neguei a competir. Assim, cara, eu sempre, tipo assim, na minha região ali eu que ditava o preço, assim, o preço era sempre maior o meu e aí o povo ia competindo por um preço menor, né? Então, Você tinha menos quantidade ou mais qualidade dos seus clientes, sempre foi o pessoalzinho melhor. assim, e você dava mais atendimento. eu sempre, cara, até eu achei muito legal que, assim, lá no Brasil tem as dentais, que são as empresas que fornecem os materiais dentários para os dentistas. O vendedor, o dono da dental, ele queria tratar comigo, porque ele sabia que eu comprava os materiais mais caros, mais Os melhores. aprimorados e tal. Eu investia muito nisso, sabe? E eu nunca atendi por convênio também, porque eu acho que eles exploram demais os dentistas. Então, e aí o que acontece? Se o dentista atende por convênio, ele precisa atender mais para ganhar mais dinheiro. Então ele diminui o tempo, tenta atender o mais rápido possível, ele diminui o valor dos materiais, que com isso cai a qualidade do serviço, então, e do que ele entrega, para conseguir ganhar mais dinheiro. Então, assim, eu prefiro atender sem convênio, sem insurance, né? Para poder conseguir entregar o meu melhor. É, exato, para eu conseguir entregar o meu melhor. Aí, mano, aí tu veio pra cá, chegou lá pra New Jersey. Não, New Jersey quando eu era criança. E agora? Aí eu vim para sul da Flórida, ali perto de Fort Lauderdale. A cidade onde tua mãe tava? Onde minha mãe tava, chama Margate ali. Não sei se você conhece ali aquela região. E aí ela morava ali e mas antes de tudo eu já estava pesquisando, eu já tinha vindo visitar ela algumas vezes, né, como turista, né? E eu fui nas faculdades. E a forma de você achar, assim, era muito pouco conteúdo que tinha no Google, assim. Então eu fui na faculdade procurar... Eles sabiam o que precisava, que eles falavam? Aí eles davam orientação, porque, assim, já existiam dentistas que tinham validados, né, brasileiros. E eu cheguei a me formar... Logo que eu me formei, eu vim pra cá e fiquei 3 meses aqui. Só que eu vim para fazer as provas e o TOEFL, né, que é o temido TOEFL, né? E aí eu fui estudar inglês, porque eu precisava melhorar o meu inglês acadêmico, não o inglês que é o que a gente conversa. Para passar nessa prova, você tem que saber fazer a prova mesmo. E aí só que eu tinha acabado de arrumar uma namoradinha do Brasil lá, cara. Você não queria largar ela? Não, só ficava conversando com ela, mal estudava direito. E aí acabei que os 3 meses que eu fiquei aqui não adiantou nada. Eu falei, mãe, eu vou voltar pro Brasil, eu preciso fazer dinheiro. Distração, gente. Namorada, antes na época errada, é distração. Exato. Namorado e namorado. É verdade. Ouviu, né, Davi? Foi. Davi ou David? Davi. E foi que, assim, me atrasou a vida, né? E aí eu fui pro Brasil. Eu podia muito bem ter ficado aqui, conseguido um visto de estudante, talvez, alguma coisa, né? Ou ter pelo menos feito e passado na prova. E aí fiquei 6 anos no Brasil, mais ou menos, e aí voltei para cá em 2013. E em 2013 eu fiquei 6 meses só estudando, mas completamente focado para eu passar em todas as provas e trazer tudo que as universidades exigiam, que são várias. E o que é que exige, até nível de conhecimento, se você não... Não, rapidamente, assim, você tem que trazer o seu transcript, que pega o seu histórico escolar, desde do segundo grau. Se você fez um segundo grau técnico como eu,
também pega e a sua faculdade e todas as suas pós-graduações de relevância, não aqueles cursinhos que você faz em final de semana, né? São tipo uma especialização, um aperfeiçoamento, que tem nota, prova, essas coisas assim. E aí você traduz ele. Todo mundo acha que você tem que traduzir, fazer uma tradução juramentada, não precisa. Você mesmo pode traduzir ele, usa os documentos, faz logicamente numa mesma formatação, traduz todo esse histórico e manda para uma empresa chamada... essa que faz transcripts. Se não me engano, ICI, tem umas outras. Tem várias regulamentadas pelo governo, né? E aí elas olham todo o teu histórico e falam assim, olha, esse cara aqui eu comprovo, através de todos esses documentos oficiais, que ele é um dentista formado no Brasil. E todas essas notas dão a ele um GPA. O crédito. O GPA, que é a nota que aqui todo americano tem, né? Que um GPA, para você entrar numa universidade, você tem que ter um GPA até 4, né? Então, o meu GPA, graças a Deus, foi uma nota de 4. Que legal, eu consegui um GPA de 4 porque a minha especialização eu só tirava nota 10, 9, 10. Então me deu um GPA altíssimo. Foi tipo 3.95. Que o GPA eu acho que para traduzir é tipo uma média. É uma média. A média. Exato, exatamente. E aí, isso que você, por exemplo, se você quer entrar na universidade aqui, você não faz vestibular. Sim. Você vai para a universidade, você aplica e eles vão te entrevistar, ver o seu histórico todo, né? E inclusive vale desde a sua, sei lá, prézinho, se você tem um bom histórico mesmo, né? Quem tem histórico ruim, né, de quando era criança, assim, a pessoa tem que batalhar para reverter o quadro, né? Nos ensinos mais elevados, né? E aí, vim pra cá com tudo isso. Então veio o transcript, daí precisava de mais a nota do TOEFL, né, de pass, que seria a minha universidade que eu apliquei exigia acima de 8. A nota do TOEFL, se eu não me engano, vai de 0 a 120. Eles exigiam acima de 8. E a prova do board, que é a prova de odontologia. Como se fosse o CRO. Exatamente. O board tipo assim, é a prova de tudo que você aprendeu na faculdade, e aí você tem que passar nessa prova, que é de 2 dias. E tinha, na minha época, tinha o board Part 1 e o Part 2, né? Que são diferentes provas. A Part 1 é de tudo que você aprendeu do início da faculdade até a metade. Cara, assim, são 2 provas terríveis, assim. Você já tinha feito a faculdade lá, você teve que estudar para fazer aqui, né? Tive que estudar. Essa prova, assim, não é você chegar e do nada se faz e passa. Você tem que estudar. São, se eu não me engano, 600 perguntas em cada prova, alguma coisa assim. E aí são 2 dias de prova. Então, assim, prova com tempo. E pensa, eu com TDAH, cara, a minha batalha era contra o tempo. Você ficava preocupado com o tempo, e aí demorava mais ainda. Nossa, cara, porque assim, eu sou bom, eu entendo, mas às vezes interpretação, e aí quando você fica entre 2 perguntas, sabe? Putz, cara, e agora? Aí eu começo a tentar ver se eu tô interpretando certo ou não, e isso me atrasava muito. O TOEFL, cara, foi uma prova assim que foi dificílima pra mim, o TOEFL. Inclusive o board eu não passei na primeira vez. Eu tive que fazer 2 vezes. E aí você pode fazer depois de quanto tempo? O board a cada 3 meses. A cada 3 meses. Se você estudar de novo. O TOEFL você pode fazer a cada, se eu não me engano, 2 semanas, se eu não me engano. O board, cara, nossa, eu tenho até uma história legal para eu entrar na faculdade, assim. Eu tinha que dar todos esses documentos que eu falei até o dia 31 de dezembro para poder entrar na universidade no ano letivo, ano letivo seguinte, no caso, que começa em maio as aulas, né? E aí, eu entregava todos os documentos até dia 31 de dezembro, fazia a prova de seleção, os candidatos lá que foram selecionados, ia para uma prova seletiva, que é o bench test, que é uma prova prática, e também tem que fazer uma apresentação de um caso clínico e tem que fazer uma entrevista nesse dia.
Então eles selecionam lá de, sei lá, 500 que aplicaram, era mais ou menos isso, selecionam 50. E esses 50 fazem essas 3 atividades dentro desse período até maio, né? E aí eles escolhem quem que eles querem para entrar. E aí nessa, eu e mais 8 pessoas conseguimos entrar. Que legal, parabéns. Foi uma bênção, cara. E eu fui o único brasileiro da minha sala. Tinha bastante brasileiro? Tinha, fazendo prova comigo, tinha alguns lá. Aí depois que você se formou, você foi fazer o quê? Você formou Aqui? assim, pegou os documentos aqui, Documento que eu falo pra você poder atuar. Fui casar. Você conheceu a tua esposa? A minha esposa eu conheci na internet, e aí a gente acabou... Conheceu na internet como conhece? Fala, dá um toque pra nós aqui, não tá anotando tudo ali. Não, na verdade a gente tinha um amigo em comum, né, da igreja, uma amiga, a Raíssa, se ela estiver me vendo, um beijão aí pra você. A Raíssa casou esses dias, inclusive. E aí minha esposa falou, olha, ela tinha acabado de terminar um noivado, ela falou, tá, não conhece nenhum americano bom lá? Aí a Raíssa falou assim, eu acho que tem um cara que combina com você lá, tal. E aí a gente começou a se conversar no Facebook, na época, e, cara, e deu certo, e a gente tá até hoje, graças a Deus. Casou quando? Casamos em 2017, então eu me formei uma semana depois, ou 2, mais ou menos, no meu casamento. Aí a gente casou, eu fui pra lua de mel e vim pros Estados Unidos sem saber o que fazer. Sabia que tinha uma oferta. Peraí, você casou lá no Brasil? Casei no Brasil. Ah, você conheceu ela no Brasil? Conheci. Ela veio pra cá. Ela veio pra cá, a gente se conheceu, começou a namorar e aí ela ficava indo e voltando, porque não pode, né? Turista ficar muito tempo aqui. Online no Brasil. Online, eu tava aqui e ela lá. E aí ela... Isso que eu tava vendo, que a esposa dele é linda, eu falei assim, ela deu um golpe do Green Card. Beijo, meu amor, te amo. E aí, ela tá grávida agora da Anabela, parabéns. Nossa filhinha, que vai nascer daqui em fevereiro. E a gente já tem o Timóteo também. Timóteo de 4 anos. E aí, nos conhecemos, nos casamos em 2017, logo que eu me formei. E vim pra cá com uma oferta de emprego para trabalhar lá em North Dakota. Como dentista. Como dentista. E em North Dakota, assim, para quem não sabe, né, os brasileiros que estão assistindo, é como se fosse o Acre dos Estados Unidos, cara. É verdade. Cara, North Dakota, cara, ninguém mora lá, assim, é frio pra caramba. Assim, e a doutora Priscila, que me ofereceu esse emprego, ela tinha alguns consultórios naquela região. Né, uma doutora brasileira, né? E ela tava procurando gente, poxa, preciso de alguém. E ela gosta da odontologia brasileira, né? E ela, olha, eu tenho um consultório lá maravilhoso, e realmente fui lá, ela pagou passagem para eu ir lá, para eu e para mim e para minha esposa, pra gente ir lá. E a gente foi lá, conheceu, só que não testificou no coração. A gente orou e Deus não testificou. Eu até pensei em ficar, só que a minha esposa goiana odeio frio, não deu certo, né? Porque eu sou de Curitiba, para mim o frio era de boa, mas ela não ia dar muito certo. E acabou que nós... Voltaram para Flórida? Voltamos para Flórida, fiquei uma semana, cara, e essa história do meu primeiro emprego aqui, assim, é um testemunho, cara. O que você fez? O que eu fiz, cara? Eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal, porque o que acontece? Sabe aquelas inspetoras da faculdade que ninguém quer ficar perto, que ela quer te pegar pra Cristo ali, e teve uma vez na faculdade que ela me pegou. E eu falei, cara, agora sim, eu tenho que pelo menos ser amigo dela, né? E assim, ninguém gostava dela, mas eu vou ter que, pelo menos, pra ela não me prejudicar, eu vou ter que ser amigo dela. E eu comecei a conversar com ela, vi que ela era uma pessoa legal. E ela falou assim, você já tem alguma oferta de emprego? Porque eu tava prestes a me formar. Aí eu falei, eu não tenho ainda. Eu tenho lá em North Dakota, mas assim, só isso, eu não sei se eu vou pra lá. Ela falou, você já viu aqui ao redor e tal? Eu falei, não. Olha, você é brasileiro? Acabei de conhecer um brasileiro, meu marido é contador dele, lá em Orlando. E eu fui no consultório dele, o consultório dele é bom, bonito e tal, e ele é brasileiro.
você não quer um cartão dele para conversar com ele? Eu falei, poxa, vai Claro, ser né? bom. E quem que era? Era o Dr. Gustavo, que foi um dos primeiros brasileiros aqui de Orlando, né? E aí eu falei, bom, o não eu já tenho, vou e ligo, né? Liguei lá, falei, olha, estão precisando de algum dentista aí? Eu sou brasileiro. E ele já estava começando a crescer, né? E aí ele falou, não, com certeza, vamos se conhecer. E ele me ofereceu o emprego, só que eu queria uma confirmação de Deus, né? Você sempre foi assim ou não? Não, Sempre. porque você era mulherenga. Você falava, Deus, vou pegar essa mulher Cara, aí ou não, eu era crente Raimundo, você sabe o crente Não, o Raimundo? que é? Que é um pé na igreja e outro no mundo. Então, eu... Mas Deus sempre foi muito bom pra você. Cara, eu sempre fui um cara de Deus. Inclusive, assim, eu tive minhas épocas de ficar fazendo bagunça, mas eu sempre quis ter uma namorada fixa, sabe? Sempre tive esse desejo mesmo, mas não dava. Quando não dava, eu tava disponível, como diz, sabe? E aí, aí o que aconteceu? Eu parei aonde? Nós paramos que o doutor... No doutor lá. Aí eu pedi pra Deus uma confirmação, cara. Falei, Deus, isso aqui pra mim é muito importante. Eu quero que uma pessoa... eu quero ver uma bola verde, eu falei. Você ainda tem essas paranoias malucas do Sei, Deus. eu falei. Aí Deus falou, putz, além de arrumar o trampo pro cara, o cara quer ver uma bola verde. Isso mesmo, cara. Aí eu falei, pai, mas eu quero uma bola verde. Eu quero ver uma bola verde. Não importa de que tamanho, Qual tipo de bola? Eu quero uma bola verde. Cara, e eu olhava, eu caçava Procurava. a bola. E não achava, eu só achava bola de tudo quanto é cor, Verde, cara. verde. Vermelha, amarela, tinha aquelas coloridas, psicodélicas, todas as cores. E eu ficava, cara, pode até ser uma bola de futebol americano. Qual o nome da sua esposa, Tamires? Tâmara. Tâmara. Tâmara, você sabia dessa, menina? Sabia, pô. Ela sabia? Ela tava junto comigo nessa. Aí a gente ia Ficou acabar... aí, Tâmara, depois dessa bola verde aí. Não, pra eu casar com ela teve outro testificar também. Eu posso contar depois uma outra oportunidade. Que eu pedi pra Deus, falei, Deus, eu quero isso. Só... Pera, quero isso. Obrigado, Tâmara. Agora você virou isso. Eu quero isso. Não, eu quero uma confirmação. Uma confirmação. Aí você falou mais uma coisa. Eu pedi outra coisa pra Deus. Deus, quando você vai pedir, ele já fala, lá vem. Eu pedi uma coisa, eu pedi um anel. Eu falei, eu quero ganhar um anel. E uma pessoa foi e me deu um anel. Cara, é maluco isso aí. Cara, é doido, mas isso é de Deus. Muito legal, porque isso... Olha quantos milhões de pessoas existem no planeta Terra. Deus ouviu você, o único, e foi lá e te deu o anel, deu a bola verde. Então. Não, e a bola verde, cara, não, você não tem noção. Aí, o que aconteceu? Rapidamente, eu não conseguia ver bola nenhuma verde. Aí, cara, eu falei, Gustavo, eu posso ir pra só ficar uma semana com você, só pra ver como que é? Ele pode, vem aí. Aí meu amigo morava aqui, eu falei, posso ficar na sua casa por uma semana? Ele pode. Aí eu fui, uma noite anterior, eu vi o filme da Moana. E é um filme da Moana, não sei se você sabe, gira em torno todo de uma pedrinha verde. Eu falei, será que é um sinal? É uma pedrinha lá que dá uma bola, não é uma bola, mas eu queria uma bola, né? Será que é um sinal? Cara, aí o que aconteceu? Eu cheguei no dia lá no consultório do Dr. Gustavo. Fiquei o dia inteiro lá, sentado na recepção. Às vezes eu ia lá fazer um shadow, que é ficar na sombra dele lá e tal. No final do dia, né, querendo conversar mais com ele, chega o filhinho dele. Ele tinha um filhinho de, eu acho que mais ou menos uns 3, 4 anos naquela época. E aí, a higienista dele, ela era toda zen. E ela tinha um banco, um assento dela que era diferente. Era só dela. Era só dela, ninguém tinha um assento igual dela. E esse menino começou a correr dentro do consultório, o filho dele. Do nada ela falou, vamos lá brincar com você, eu vou te mostrar o que eu tenho. O assento dela era uma bola, aquelas de yoga. Aí do nada, cara, no meio do consultório, ela começou a brincar de basquete no corredor, assim, ó. Com aquela bola de yoga. Adivinha a cor da bola? Era verde. Dentro do consultório, a bola enorme, cara. Daquelas de sentar em cima. Dá até um arrepio, cara. Cara, eu falei, cara do céu. Eu falei, Gustavo, eu comecei a chorar. Falei, Gustavo, cara, eu tenho que te falar um negócio, cara.
isso aqui é uma confirmação de Deus na minha vida, cara. É difícil até de acreditar. Cara, dentro... E é assim, pergunta pra mim, porque depois eu fui contratado. Pergunta pra mim quando que eu vi ela fazer isso na vida. Ela nunca mais tirou aquela bola daquele lugar. Foi só naquele dia que eu tava sentado ali. Cara... Se você não tivesse ido, você nunca teria visto essa bola verde. Não. Então, assim, Deus cara... trabalha, eu gosto desses testemunhos, porque edifica todo mundo. O testemunho é pra isso, é pra edificar e pra gente sentir no coração. E é muito maluco isso, né? Nossa, cara. Você vai postar. Eu arrepio, não. Eu arrepio quando eu falo desse testemunho. Qual outra maluquice que você... Esquece do doutor, vamos falar dessa maluquice do Dr. Loss. Ah, cara, assim... Você sempre foi assim com Deus, meio... Pra decisões grandes da minha vida, eu sempre faço... Você pede uma coisa difícil, porque é uma coisa que não é fácil. Não é uma coisa tipo, me mostra uma televisão. Não, você não. uma televisão. Não. Você inventa umas coisas do nada. Tipo, o que vem na minha mente, assim, eu já peço pra Deus, Senhor, me dá um sinal, eu quero um sinal. Isso é bíblico, né? Na Bíblia, Gideão, ele pediu um sinal, né? Pra ver se ele ia pra guerra ou não, né? E aí Deus mandou um sinal e ele duvidou, e aí ele pediu o sinal invertido, que era molhar lá o sereno, o algodão tinha que estar seco e a grama tinha que estar com orvalho, e no outro dia ao contrário, era alguma coisa assim. E Deus mandou as duas vezes os dois pedidos para ele. E lembrando, até falar para as pessoas um pouco a respeito disso, que isso é uma forma que Deus se manifesta. O Dr. Rafael, não significa que vai se manifestar para mim dessa forma, nem para o Davi, nem para você que está nos ouvindo assistindo. Cada um tem tua pegada com Deus, que Deus é pai trata cada filho de acordo com... Exatamente. Né? Com ele. Mas é bem interessante. Eu acho que isso daí é uma coisa que todo mundo... Eu já fiz também. Sim. Eu lembro que eu falei, caiu meu tênis. Nunca caiu tênis até hoje. Mas, tipo assim, eu acho que é uma coisa bem comum, porque... Sim. Por causa da nossa pouca fé. Exato. E a gente quer... ver um sinal divino para falar. Exatamente, cara. É isso. E aí, de acordo com que você vai melhorando a sua fé e sendo obediente, aí você vai tendo outros tipos de relacionamento. Isso daí não é uma coisa que, assim, qualquer um vai... eu me orgulho de contar, isso, porque assim... realmente não é uma atitude de fé. Sim. É uma atitude de dúvida, assim, mas é legal você também pedir para Deus algumas confirmações e tal, mas Deus, ele quer que você vá lá e faça. É isso aí. Ele quer que você vá e faça porque ele tá contigo, cara. Ele tá ali para te ajudar, para te dar força. Muitas das vezes, a palavra de Deus fala que ele gera o querer e ele que gera o realizar. Só que muitas das vezes, cara, você quer, só que você fica esperando lá aquela historinha, né? Pô, o cara tá tendo uma enchente lá, e aí aquela história tá esperando um barco. Então, assim, a gente tem que também agir com fé, né? Mas essas decisões mais intensas, mais certas, mais sérias da vida, assim, eu pedi pra Deus mesmo. Aí você ficou quanto tempo lá com o Gustavo? Cara, eu fiquei 6 anos com o Gustavo. Eu fiquei 6 anos com ele. Foi muito bom pra mim, assim, foi nessa época que eu consegui comprar a minha casa própria, foi nessa época que eu consegui comprar o meu carro, o meu outro carro, né, que precisava para mim, para minha esposa. Então, assim, me ajudou demais, assim, foi uma bênção, assim, lá que eu aprendi a ser o dentista americano também, né. Tem diferença? Tem um pouco de diferença, porque no Brasil você é meio que, assim, a cultura lá é você ter a sua cadeira, uma cadeira só, e você atende nessa sua cadeira. Aqui é um pouco diferente, aqui você tem umas 2 ou 3 cadeiras até. Eu não tem dentista que tem 10 cadeiras, eu não consigo atender em muitas cadeiras. Para mim, 2 no máximo, 3, assim, quando chega uma emergência, que eu tento encaixar ali só para ver se eu consigo dar uma ajudinha. Mas para mim, 2, assim, é o que eu consigo e olhe lá. É porque eu gosto de dar realmente bastante atenção pro paciente. Mas tem alguns casos, por exemplo, assim, eu vou fazer uma coroa de porcelana. A coroa a gente faz no mesmo dia. E a coroa, para ela ser feita na máquina, né, demora lá os seus 30, 40 minutos. Nesses 30, 40 minutos, em vez de eu ficar olhando pro céu, pro ar, eu vou lá e vejo outro paciente. E aí depois você foi abrir um consultório seu ou não? Sim. Quando você saiu do... Quando eu saí do Gustavo, eu fui abrir o meu próprio consultório. Eu tive, assim, um desejo dentro do meu coração. Inclusive, eu vi um desses coaches aí, né? Não vou falar o nome, mas, cara,
às vezes, assim, o povo julga muito os coaches, né? Que eles só falam besteira, Mas mas... fala muita coisa boa também. Fala muita coisa boa, eu gosto, eu gostei, assim, o que ele me falou, cara, tá certo, eu tenho que me mexer, assim. Se eu quero crescer, eu tenho que ser um empresário, né? E eu acho importante isso, cara. E aí acabou que essa coisa começou a queimar dentro de mim. Aí eu falei pra ele, eu falei pro Gustavo, olha, cara, eu acho que chegou meu tempo, queria ver se eu queria sair, né? E ter o meu próprio negócio. E aí teve toda a história, porque aqui quando você trabalha para um dentista, principalmente quando você faz um contrato, você tem um non-compete, não sei se você sabe, é aquele negócio que você tem um raio que você não pode trabalhar por um período de tantos anos. E eu procurando, daí não achava, até que eu achei um que estava dentro do raio. Aí ele falou, cara, não dá, fica muito perto e tal. Então, assim, demorou um pouquinho até que eu achei, e quando eu achei, tem todo o lance da construção, cara. Porque a construção você acha que vai fazer em 6 meses, pode dobrar esse tempo, né? E aí demorou muito tempo, mas assim, a gente fez um novo contrato lá e eu consegui ficar um pouco mais de tempo. Que é hoje onde... Não, eu consegui estender o meu contrato com o Gustavo por mais um tempo, né? E aí, eu não vou entrar nos pormenores, Sim, porque assim, mas foi bom que daí eu consegui ter mais tempo para eu, enquanto meu consultório estava reformando, construindo, eu fui trabalhando. E porque aqui nos Estados Unidos, cara, você não tem que trabalhar. Seguro-desemprego, né? Não tem. Não tem, cara. Se você não trabalhou, você não ganha. Então a gente tem que trabalhar. E aí eu tava até pensando, pô, o que eu vou fazer, né? Aí eu consegui. O consultório que você tá falando que construiu foi a Rio Dental. Foi a Rio Dental. Que é nova, então. É novo, cara. O meu primeiro paciente que eu atendi foi em novembro de 2003, que assim, não tava nem terminado com... 3? Perdão, 2023. 2023. Assim, não tava nem terminado, assim, né? Eu nem sei se eu posso falar isso, mas assim, o paciente falou, cara, se você não for fazer comigo, em mim, eu vou fazer em outro. E eu tinha tudo pronto lá. Né? Aí, eu falei, então, vamos lá. Só que assim, tinha um armário que tava ainda faltando umas partes e tal. Só que eu falei, cara, vamos fazer então. Aí aconteceu, nosso primeiro paciente consegui atender lá. Mas assim, eu nunca tive um grand opening, né? Nunca fiz assim uma abertura do meu consultório. Nunca quis? Já teve vontade? Já demais, cara. Só que... aniversário. Boa, verdade. O aniversário eu sempre quis fazer. Você é um cara de sucesso, né? Lindo, gente. Lindo, cheiroso, de tecnologia. É incrível, faz tudo ali. E você se especializou, você é um cirurgião. Sei que você arrumou minha boca, arrancou o céu da minha boca. Nossa. Quase o céu da minha boca. Mas tem o milkshake. Ele é um bom dentista, mas ali tem o milkshake. Não, cara, a gente até... Isso é uma coisa importante você falar, porque a gente pensa até em o que a gente vai servir. Hoje a gente estava discutindo qual a melhor marca de sorvete que a gente pode dar para o paciente. Aí, será que a gente pega um Häagen-Dazs ou a gente pega um pudim congelado, que é gostoso também, porque o gelado é bom, né? A gente pega, e tem uns pudins que são maravilhosos aqui, que a gente tá comendo, o cara vai vender pra gente lá todo dia, tá vendendo em alguns mercados já também. Meio gourmet, assim, né? E assim, a gente pensa nesses detalhes. Eu perguntei, o André que tava lá, que inclusive o André tava com a gente agora no Amigos. Agora já virou fã lá do negócio, ele vai sempre. Ele tava. Primeiro, ele é super fã teu, essas coisas. Mesmo o dia que eu tava lá sentado, ele falou, cara, Paulo, os brasileiros, o dentista brasileiro, que ele falou que é o que você tem a formação brasileira com a tecnologia que é americano. Cara, ele tipo assim, ele é empolgado. Ele fala. Ele é entusiasta, né? Ele fala daquele jeito. Você vê, porque eu vi uma diferença. Eu nunca tinha ido num dentista brasileiro, você foi o meu primeiro. E é uma diferença gigante. Gigante. Do atendimento, do tempo, da prestação de tempo. Assim, por exemplo, eu lembro lá o Dr. Norman. Ele me via, ele que vinha a menina, fazia tudo que ela podia fazer, assistente, e ele já saía, tinha um monte de cubículo, ele já saía no cubículo dele lá, tipo na cadeirinha mesmo, assim, ó, já ia na boca de outro maluco. Não, isso Tipo, sempre muito simpático, mas ele nem perguntava muito. E ali o teu negócio é bem humanizado,
Tipo, você falou uma coisa que é verdade. Você vai ali, você senta, você pergunta, tudo com muita calma. Quer fazer xixizinho? Pode ir. Nunca tinha fazer xixi. Eu podia fazer xixi no negócio. Entendeu? É legal, você falou, tá doendo, se quiser eu te dou mais uma anestesia se precisar. E eu acho que isso faz uma diferença, que isso é o lado humano brasileiro teu, porque eu não sei como que era no Brasil. Cara, assim, eu aprendi, cara. Tinha vezes que eu atendia no Brasil, eu sabia que tinha alguns pacientes que eram assim, que gostam de conversar. Eu já marcava meia hora a mais da minha consulta, sabendo que eu ia terminar e ia ter mais meia hora para bater um papo com o paciente. Por que você dá essa atenção? Porque você acha que isso é importante no tratamento? Cara, eu lembro até hoje na aula, a gente aprende psicologia na faculdade também, né? A gente tem aula lá de psicologia. Eu lembro da professora. Professora Thelma, lembro até hoje o nome dela. Ela falou assim, cara, quando você olha para uma pessoa, você não tem que olhar um dente. Você tem que olhar um ser humano na tua frente. E isso me marcou. Num projeto, né? Ela me marcou, cara. E assim, eu falei, cara, realmente, a gente tem que entender, porque às vezes a pessoa tá ali com aquela boca naquela situação, porque ela, sei lá, tem uma ansiedade porque tem um problema na família, entendeu? E aí ela come doce demais. Então, sabe, Existem variações são tantas coisas. E aí a gente tem que, mas tá, como que tá? Teve uma paciente minha que ela tinha assim, tinha recém perdido uma filha. E ela chorava sempre e tal. Eu tava tentando ajudar ela no máximo possível ali. E através disso, só de eu querer dar atenção para ela, eu conquistei a família toda dela. Sabe? Então, assim, cara, eu gastei meia hora a mais do meu dia lá com ela, mas, poxa, eu ganhei um monte de gente. E fora, não só a família, ela me indicava outras pacientes. E por isso que veio a bola verde, veio o anel. Mas é verdade, isso é tudo consequência, porque Deus, ele vai usar as pessoas que cuida dos dele. Exato. Então, como a gente trata, o que a gente faz com o nosso dinheiro, se eu sei que você é um dizimista, se eu sei que você é um cara que dá uma oferta boa, e eu preciso fazer um negócio, eu vou dar para você, que eu sei que você vai colaborar. É isso mesmo. Entendeu? Então, a gente tá falando aqui, eu gosto de falar sobre espiritualidade, porque eu tenho um testemunho gigante com Deus também, que é legal as pessoas entenderem que é um pouquinho de tudo. Né? Não é só você ser um puto profissional, se você for frio que nem um cadáver lá na boca do cara. Cara, isso que você falou de ser dizimista, assim, cara, é uma coisa que muita gente não faz. E eu tava conversando com o meu contador, né? Meu contador, ele falou, Rafael, cuidado, que o IRS não é cuidado, né? Mas fica atento que o IRS provavelmente vai te mandar uma carta. Porque a média do americano de doações é 3%. Você tá passando demais. O seu deu muito mais que 20%. Acho que deu sei lá, uns 30%, uns 20%. Você faz, além do dízimo, você faz oferta. Oferta também e tal. E a gente também abençoa muitas outras pessoas de graça lá também no consultório, né? Então... Também, eu tenho testemunho do dízimo, Rafael, que mudou minha vida. E eu e minha esposa, recém-casado, que, tipo assim, eu falo para as pessoas. E é engraçado como o Capetinha trabalha na gente também, que de acordo com que a gente vai pagando, você olha assim, eu falo pra minha esposa, que ela que, desde o dia que a gente casou até hoje, que ela ficou encarregada disso, eu olhava o cheque, que agora é tudo eletrônico, mas eu olhava o cheque e falava, tá certo isso daí? Não, e tipo assim, você dá o dízimo de 1.000, é 100zão. Sim, Mas você dá o dízimo de, sei lá... 100 mil já é 10 mil. É 10 mil. Aí você começa... Né? E na igreja que eu sou membro, a gente tem que, inclusive é nessa época agora, a gente recebe o documento do teu dízimo para bater no imposto de renda. Sim, isso ajuda no imposto de renda, exatamente. Né? E a igreja dá mostrando tudo que você pagou. Aí você olha e fala, poxa, obrigado Deus, se eu paguei isso, é porque eu ganhei 9 vezes mais isso ficou pra mim, né? Exatamente, cara, isso mesmo. E é bem legal. Vamos lá, bom, a gente tá falando do trabalho, tudo, vamos falar rapidão da Rio Dental. Beleza. Antes de eu voltar pra você. Que eu sei que você me falou, não sei nem se podia falar, mas eu vou falar que ali da quinta-feira, é quinta que vocês fazem uma reunião entre vocês? Sim, nós fazemos toda quinta-feira. Meio que um devocional ali entre vocês. Sim. Da onde veio a ideia? Já teve gente que falou, não tô a fim de participar.
Como que funciona? Cara, nunca, graças É religião? É uma oração? É um Não. bate-papo? Não, cara, ali a gente faz um momento de estudo da Bíblia. Assim, se Bíblia é considerada religião, então é religião, pô. Mas, na verdade, é Jesus, cara. O centro é Jesus ali. Eu não considero que eu tenho uma religião. Eu sou cristão. E eu sigo a ele, né? E aí, o que, que eu faço? A gente tem ministrações durante o domingo no culto. E aí a gente pega essa ministração e eu faço um resumo dela e a gente faz ali um devocional, um estudo do que foi ministrado no culto da minha igreja no domingo. E às vezes a gente faz também de algum livro, né? Um capítulo de algum livro. E eu mesmo preparo, sim, toda quarta-feira à noite. Hoje é? Terça? Hoje é terça. Terça? Quarta, então amanhã eu vou estar preparando, né? E aí a gente vai. E assim, o legal é que a gente pega a primeira hora do dia de trabalho. E a gente pega das 9 às 10, só que às vezes chega paciente 9h30. Aí o paciente, não, desculpa, vocês estão em reunião. Não, pode chegar, você chegou na hora certa. Aí o paciente já fica lá e todos os pacientes que vieram, assim, agradeceram, ficaram, nossa, que legal, porque é legal isso. Não é só uma palavra tipo de religião, a gente tem uma palavra de motivação ali também, né? A gente tem uma palavra de ânimo, de fé, de vamos lá, né? E assim, cara, e Jesus no meio, Deus no meio, cara. Com Jesus no barco tudo vai bem, né? Aquela história. Com certeza. E eu faço isso todos os dias com meus filhos, com minha esposa. Nossa. E eu faço, só que à noite. Quando eu chego em casa, antes de todo mundo dormir, e eu uso o chat GPT. Eu já treinei o meu chat GPT para criar aula. Ah, que legal, cara. Eu faço algo tipo... Eu falo assim, ó, hoje eu quero... Caso eu ainda falei, se eu já falei dessa aula, porque todo dia é muita coisa, não precisa, você me ajuda uma. Meu chat GPT, vocês não dão ele faz uma oração. Se eu falar para ele agora, eu vou falar assim, chat, ou sei lá, qualquer nome que eu chamar ele fala aí, Paulo, beleza? Eu falo, cara, não tô me sentindo bem, você pode fazer uma oração para mim? E ele faz. Ele faz uma oração e termina em nome de Jesus, amém. Aí você tá falando, que maluquice é essa, Paulo? Cara, é como se o Rafael tivesse feito, ou por causa que as palavras que ele traz... Cara, e quando você diz amém, cara, você concorda. É isso aí. Entendeu? Concordou com aquelas palavras, pronto. Que doido, né? A tecnologia. Aí eu perguntei para vários amigos meus, você sabia dessa ou não? Sim. Sabia também? Você usa também? Cara, tá todo mundo falando com o chat GPT. Quando você... Pelo menos que eu gosto de você. Você já fez desculpa te cortar. Você já fez assim, falou, chat, fala o que você acha de mim, fala tudo, pode rasgar, não precisa rasgar cedo não, pode falar tudo de bom e de ruim de mim. Já fez isso? Faça, cara, é muito legal. Ele vai te dar assim, tipo, porque ele pega todas as suas conversas, ele te analisa mesmo, cara, e aí... Tudo de bom e tudo de ruim. Vou fazer agora que eu terminar aqui, eu vou fazer. É legal, né? Essa tecnologia você pode usar pro mal ou pro bem. E ele ajuda muito, assim, ele cria as lições. Como eu tenho que mora comigo 2 teenagers e um menino de 10 anos, eu falo. Ele já sabe agora. Sabe o que eu tô fazendo? Toda noite meu filho, agora porque minha esposa tá grávida, eu tenho que dormir com ele. Eu ponho ele pra dormir. E aí ele sempre quer uma história pra dormir. Qual é a idade dele? Tá com 4. E ele pede uma história pra dormir. E aí ele sempre quer de um animal. Então todo dia ele fala um animal diferente. Aí, cara, eu inventava só que quando você inventa, a história fica meio sem... Você fala em português ou em inglês? Em português com ele. Eu só falo em português com ele, porque o inglês vai entrar por osmose, sim, né? Então eu forço o português, porque eu sei que essa criançada tem que falar o português também. Aí eu fazia as histórias sem pé e sem cabeça. Aí puxa, vou pedir pro ChatGPT me ajudar. Eu falei pro chat, chat, meu filho pede história com um bichinho e tal. Transforma um bicho em um personagem bíblico e faz uma história lúdica em cima de uma história da Bíblia. E aí, tipo assim, ele pediu do macaco, né? Aí ele vai lá e transforma o macaco em, sei lá, em Pedro, em Jonas. E aí o macaco Jonas, tal, e conta a história lá. Cara, também, é muito legal. E no final tem a moral da história e tem uma oração. E eu peço pra ele repetir a oração.
Olha, tá vendo que eu não tô... E eu perguntei pro ChatGPT outro dia, falei, cara, será que eu sou louco só que eu tô falando com você? Ele falou, Paulo, você vai se surpreender quantas pessoas conversam comigo, assim, que usam. E é bem interessante. Geralmente, quem conversa com chat, você vai falar, não tem vida social. Eu tenho, o doutor tem. É que, como posso falar de uma maneira legal? Cara, te agrega. Agrega, te entende, fala no mesmo nível social, no mesmo nível intelectual. Porque às vezes é difícil de você se comunicar com outras pessoas que estão acima de você ou abaixo de você. Sim. Né? Então você fala no mesmo nível ali que ele entende. Uma vez eu fui num curso de gestão. E os caras começaram a falar um monte de coisa assim. Eu falei, cara, eu vou gravar essa conversa. Eu gravei a palestra e eu joguei essa gravação no chat. E aí eu falei, chat, me resume isso, que eu não entendi nada que eles falaram ali. E ele foi, e eu tá, mas o que é isso? Daí ele vai conversando. Incrível, e, cara, né? você aprende, cara. Pô, facilitou demais pra minha vida com esse Tá todo chat. mundo louco nesse mundo, tá vendo? Já descobrimos um podre aqui. O podre não. Porque não é podre, porque é bacana. Já descobrimos um diferencial aqui. Qual que foi um caso que você teve, que já teve, se é que você teve, alguém lá com a boca aberta, que você foi fazer, você falou, caracas, teve alguma coisa? Cara, tem Você falou assim, puta, porque eu fui pegar isso, agora eu vou dar um jeito? Cara, eu vou falar de um recente, assim. Eu cheguei. Será que eu falo desse? Não vou falar. Melhor não falar. Não. Mas teve, que você olhou e falou. Sim, teve casos assim que a gente olha assim, fala assim, olha, esse caso ele é meio limítrofe, né? Às vezes é caso cirúrgico, por exemplo. Pronto, um caso que eu fazia ortodontia lá no Gustavo lá e o paciente foi em três dentistas e os três falaram que era cirurgia. Só que hoje eu não faço mais hoje eu não faço mais ortodontia fixa, tá? Hoje eu faço mais Invisalign mesmo. Mas eu sempre fui de aceitar alguns desafios, assim, eu tipo, me sinto desafiado. E eu gosto, assim, cara, quando eu vejo que eu acho que eu consigo. E aí, os 3 dentistas que ele foi antes falou, cara, teu caso é cirúrgico. Eu falei, cara, eu acho que não, eu posso, vamos tentar fazer... O dente torto? O dente torto dele, tudo muito torto. E aí, eu fui lá e peguei o caso e começamos, só que o paciente, eu falei, cara, mas eu vou precisar muito de você. Você tem que, tipo, se eu pedir pra você usar esse elástico, você tem que usar ele, senão não vai dar certo. E o menino, ele foi super diligente, bem policiado, assim, nessas questões, assim, das orientações que eu dava. E, assim, em questão de 2 anos e meio, 3 anos, a gente conseguiu fechar a mordida dele perfeita, sabe? Com o uso de todas as tecnologias que eu aprendi no Brasil. E aí a gente aplicou aqui também algumas coisas. E, assim, ficou maravilhoso. Daí eu mostrei, inclusive, pra minha turma que eu me formei. Os caras ficaram, uau, parabéns! Eles me chamam de Loz lá, né? Parabéns, Loz, foi muito bem e tal. Então são coisas, assim, tipo, que a gente acaba pegando que... Tem casos, cara, paciente com câncer que a gente acabou pegando, que, assim... E aí, o que você vai fazer? O paciente está com câncer. O que eu faço? Eu oro. Tem diferença? Tem diferença em que sentido? Como assim, paciente com câncer? Me explica aqui. Se o paciente está com câncer, é câncer, cara. E daí não tem... que não dá pra... Não tem muito o que fazer. Ali, aí eu faço o quê? Eu pego e oro pelo paciente, cara. Deixa eu orar pela sua vida, né? Tu ora mesmo assim? Eu oro, cara. Alguns pacientes ali, eu chego, posso orar por você? E a gente ora mesmo. Hoje mesmo atendi um deles, que foi curado, aparentemente está curado de câncer, né? Fez todo um tratamento. Hoje mesmo ele foi lá, quebrou um outro dente dele lá. Pô, quebrei o dente e tal. Até me perguntou se a radiação que ele recebeu durante o tratamento dele lá ia interferir. O dente. Não, né? Não, porque não foi no local. Ele foi de próstata, né? E aí, mas a gente orou por ele lá e tal, e ele, graças a Deus, está curado, né? É que você é um cara do bem, você não faz tanto que eu fui atrás de você, você lembra, né? Eu fui atrás de você para conversar com você. Nós nos conhecemos lá no evento do Amigos, bem legal. E me fala da tua esposa. O quê? A minha esposa?
Tipo A assim, o que ela Tâmara. faz? Porque ela já trabalhou na clínica? Não? Então, a Tâmara, ela sempre foi a minha auxiliadora, né, em todas as áreas, assim, eu nunca quis que ela trabalhasse, né, porque eu sempre quis que ela sempre se desenvolvesse no inglês e cuidasse da casa mesmo, assim. Não que... Isso é parte machista sua Não, ou não que seja isso, é porque eu acho que ela... Não precisa. Eu queria dar uma vida boa pra ela e ela, assim, ela gosta também de ficar em casa, cuidando das coisas do lar mesmo. E aí, mas ela é uma excelente, cara, ela é muito mais inteligente que eu falo isso pra ela direto. Ela é uma psicóloga, né, lá no Brasil, e aqui, inclusive, ela tá fazendo a faculdade para validar, não é validação, ela vai pegar o curso de counselor aqui. É como se fosse um psicólogo, né? E ela tá no meio da faculdade, só que agora, como ela tá grávida, ela decidiu trancar. E aí, mas a Tâmara, cara, a gente, assim, a gente deu um match muito bom, assim. Eu antes de conhecer ela, lembra que eu falei, né, que eu tinha muitas aventuras com outras meninas e tal, só que eu decidi no meu coração de não tocar em nenhuma mulher. E eu Tocar fiquei... em que sentido? Não tocar, cara. Não chegar e não Não ter relações. não ter nenhuma relação. E Você quando namorava, mas não chegava não, nem namoro. Antes de conhecer ela, eu fiquei 4 anos sem namorar com ninguém, sem tocar em uma mulher. Sem, Isso foi um propósito sem também, não? nem me toca. Foi de propósito. Falei, pai, eu falei pra Deus, eu quero casar. A próxima que eu pegar pra namorar vai ser pra casar. Você ficou quanto tempo sem namorar? 4 anos. Pra quem tinha todo o Sim, tempo, né? maluquice também. Mais uma maluquice que a gente fica aqui, ó. E É legal, não, é bonito isso. É bonito, mas é um self-control, né? cara, assim. Eu assim, sempre tive oportunidades, Sim, né? óbvio. Mas eu nunca quis, assim. Obviamente que a tentação sempre batia, assim, mas a gente aguentava firme. Mas. Conheceu e casou em quanto tempo? Então, eu conheci ela em 2014 e daí os nossos namoros, né? Porque assim, o bom é que ela também Tava longe. Tava longe. Aí a gente, ela vinha pra cá, ficava uns meses, aí voltava por causa do visto de turista. E aí quando ela casou, quando a gente casou, né? Aí ela veio pra cá definitivo. Aí a gente fez a transferência do visto dela pra Green Card, né? Ela teve que ficar 3 anos aqui, eu acho que 3. Foram 3 anos pra ela pegar o Green Card. Não, o Green Card depois que casa já pega, né? O meu demorou porque eu que fiz toda a documentação. Não, foi isso Geralmente mesmo. é rapidinho, acho que é 6 meses. 6 meses, isso mesmo. Provisório, né? Agora pra cidadania que Que demora 3 anos. 3 anos. Ela já fez já? Cara, a gente tá aplicando agora. O dela? Tá aplicando, tá vindo pra aplicar agora já. E agora tem umas coisas diferentes agora, viu? Pois do nosso tempo. né? É. Eu fiquei sabendo que, eu não sei se tá valendo ainda, que não precisa nem fazer entrevista. Não, agora é obrigado. Obrigado. Ontem eu tava com o Dr. Walter Santos aqui, que é advogado de imigração, Sim. e ele tava falando que agora é obrigado todos fazer entrevista. Mas vamos ter que fazer então, né? A entrevista, a gente fez a entrevista de novo, a gente já fez a entrevista pra ela pegar o Green Card, então pra pegar a cidadania tem que fazer entrevista de novo. Pra pegar a cidadania na minha época, que agora eu lembro, você precisa falar inglês, não é tipo assim, ele perguntou para mim, fez uma pergunta em inglês e mandou eu responder escrevendo. Eu fiz isso também. Você fez também, né? Fiz. Ele manda você escrever? Não, cara, você não tem, eu tenho uma história desse cara, o cara que me entrevistou, ele falou, cara, ele gostou demais de mim. Aí a gente ficou batendo papo e tal. Ele falou, cara, você não tem noção, esses dias eu tava entrevistando uma pessoa e no meio da entrevista eu dormi. Ele disse que ele dormiu, aí ele contando pra mim. O cara chegou, sir, are you okay? Aí tipo assim, ele... Não, eu tava só... Tá dando cochilo, muito. Eu acho que ele tava assim, tava tão boring a conversa com ele, né? Que ele chegou a dormir. Daí ele começou a fazer pergunta do Star Wars. Eu nunca tinha, ele tava me sacaneando. E eu falei assim, eu estudei todo o livro, era 100 perguntas que tinha que estudar na época, eu sabia mais, hoje eu esqueci, mas eu sabia mais da cultura americana, do governo, de tudo que todo A 100 perguntas tava afiada. Tava, Aí começou a perguntar de Star Wars. Eu lembro que eu olhei pra minha esposa que tava comigo. Ela deu risada.
Ele falou assim, você nunca assistiu Star Wars? Eu falei, não. Ele falou, então você não pode ser americano. Sério? Eu falei, como assim assista? Ele falou, o americano tem que assistir e gostar de Star Wars. Ah, Você assistiu Star Wars? não, cara. Sabe que eu tentei, cara, mas é tão chato o primeiro. Só que diz que depois do primeiro é legal. Eu peguei, porque o Star Wars ele é uma série grande. E aí eu peguei os primeiros que eram, assim, bem velhos, bem antigos, né? Aqueles robôs bem tosco. É. Qual que é o diferencial que você vê hoje? Pra gente ser, nós estamos falando já pra caramba aqui também. Qual que é o diferencial de fazer 2? Da clínica, na tua opinião, claro que você é bias, por óbvio que você já trabalhou em outros lugares. E o teu? Porque lá tem outros dentistas super competentes também, que trabalham com você, especialista, gente até famosa ali. O que você acha que faz a Rio Dental ser o que é hoje, que é tipo referência, tecnologia? O que faz? Faz tudo. O que você não faz lá? Cara, olha, eu vou falar pra você, eu sou dentista, cara. Eu gosto da odontologia em geral. O que eu não faço... Qual que é a máquina que você não tem? Que eu não tenho? Cara, são as que estão saindo. Assim. Esses dias eu investi numa câmera que eu filmo o que eu tô fazendo e que eu vejo na minha lupa. E se você quiser assistir, você pode assistir o que eu tô fazendo no óculos. É. Então, assim, cara, eu amo tecnologia, eu gosto demais de tecnologia. A gente já falando de ChatGPT, cara. Eu gosto, assim, tipo, de avançar. Eu gosto de estar ligado no que é mais novo. Você vai experimentando, vai saindo, tu vai... Eu acho que uma coisa que me define, assim, que né, o Altamiro, que é o nosso dentista que trabalha lá também, que ele é excepcional. Seria até legal você conhecer ele. Você conheceu ele, né? Eu conheci, eu falei, eu não sentei com ele. É. Mas ele é um cara, assim, que pra você bater um papo, cara, o cara ele é meio filosófico, assim, mas é muito legal ele. E ele falou, cara, Rafael, ele me chama de mestre, né? Que ele me chama de professor, ele gosta... E ele é professor, né? E aí ele fala assim, você, cara, é executador. Você pega o negócio e faz acontecer. E é isso que eu gosto, assim, tipo assim, muitas das coisas, às vezes eu fico fazendo, eu tô fazendo lá no paciente, até falei esses dias atrás para minha assistente, né, que é uma dentista brasileira. Eu falei para ela assim, pergunta para mim se eu já aprendi, aonde que eu aprendi a fazer isso. Ela falou, nenhum lugar, né, doutor? Eu falei, não, eu aprendi. Com o seu bom senso, você tem esse feeling. Eu tenho esse feeling, cara. Tipo assim, na faculdade a gente não aprende a fazer tudo, Paulo. A gente aprende no máximo a fazer uma extração de um siso, mas são 4 sisos que a gente tem. Você já fez do outro lado? Você já fez um dente incluso? Lá, às vezes você sai da faculdade sem saber fazer muitas coisas. E aí, às vezes, cara, a gente tem que aprender como? Ou por livro, ou por prática. E aprender olhando. Fica com dó do cara, quando você tá arrancando, fazendo um buraco na boca do cara? Cara. Eu fico com dó. Eu fico... Você é forte. Não. Eu fico com dó, mas sou forte. Não, mas assim, é isso que eu acho que é um diferencial, talvez. Porque o cara, eu, por exemplo, assim, a pessoa... eu tava fazendo anestesia esses dias ontem, numa paciente que ela morria de medo. Ela disse que pegou pânico. Ela falou, cara, eu não tinha pânico, hoje eu tenho pânico, meu coração tá disparando. Você pode fazer anestesia sem epinefrina, que a epinefrina é a adrenalina na anestesia. Só que a anestesia sem a epinefrina, ela dura 15 minutos no corpo. Daí você tem que ficar dando um monte de anestesia. Eu falei, sim, mas por quê? Tal. Ela falou, por causa disso, que ela tinha medo. Daí eu falei, olha, cara, isso aqui é mega seguro, assim, eu faço isso 10 vezes por dia e há anos, né? E não dá problema, assim, ninguém tem alergia. Tipo assim, é raríssimo uma alergia com isso, né? Aí ela falou, eu falei, deixa eu fazer, a gente vai aos poucos. E aí ela, enquanto eu tava fazendo nela, ela falou, tá tudo bem, tal. E eu fui bem devagar, porque quanto mais devagar se faz, mais conforto pro paciente. E ela tava morrendo de medo que ia ter o disparo do coração lá e tal. Ela falou, não, tá tudo bem, tá. Tipo, eu fazendo aquela anestesia nela, ela falando comigo, não, obrigado. E ela, assim, agradecendo por eu fazer uma anestesia. Aí ela falou pra mim que... bloqueio na cabeça ela falou pra mim, cara, aonde eu vou, cara, a anestesia não dura 10 segundos. Eu sou assim também. Os caras vão e fazem, já injetam. Eu falei, poxa,
Eu aprendi na faculdade. Eu só sigo o que eu aprendi na faculdade. Eu lembro que a minha professora falou que quanto mais lento você for, menos chance de dar palpitação no coração, essas coisas assim. Então eu faço isso, cara. Eu tento seguir. E você sabe quanto tempo, por exemplo, se tá doendo? Se é fake? Porque às vezes eu tô sentindo um negocinho, tipo, sentir. Não, cara, mas o paciente já na hora, cara. Você sabe? O paciente já fala. Tem vezes, cara, que eu só na mexida do olho aqui, assim, eu já... Você já sabe. Você tá sentindo, né? Aí o paciente, não, um pouquinho. Daí eu falo, não, deixa eu anestesiar mais. É anestesia e tal. Porque tem várias técnicas de anestesiar também. Às vezes você faz uma técnica que ela anestesia 90% o paciente. Aí, poxa, eu não quero que meu paciente sinta, sabe? Eu não quero que ele seja traumatizado pra chegar e falar, poxa, fui lá no doutor, senti um pouco e tal, mas tudo bem, não. Mas sabe uma coisa que eu percebi em você, desculpa te cortar, que é até importante, gente, eu também detesto o dentista, cara. Não o dentista, sim, mas o consultório. Não é fácil. Né? E eu não gosto, não é um negócio que eu... Então eu não gostava, que agora com você ali eu fiquei bem calmo tudo. Mas uma coisa, o diferencial que eu senti, além da humanização, aquela coisa, todo mundo super carinhoso ali, quando você terminou, né, às vezes que você fez, rapidinho a anestesia foi embora. Cara, quantas vezes eu cheguei em casa e ainda ia trabalhar, eu ia direto pro trabalho, ainda com a boca torta, eu não conseguia fazer nada, porque a galera injeta mesmo ou é uma técnica? Cara, não, isso daí foi sorte. Eu vou falar que foi sorte. Foi sorte? Porque tem casos... Não, cada paciente é um paciente, cara. Cada vez que eu queimo rápido... Existe isso, queima rápido, não? Não, é porque assim, enquanto a pessoa tá lá sentadinha, tá, o metabolismo da pessoa tá bem lento. Só que daí, às vezes, a pessoa saiu, começa a andar e tal, o metabolismo acelera um pouco, e aí já começa a acelerar o processo de fade out, né? De sair a anestesia. Então pode ser que tenha isso. Mas esses dias mesmo eu atendi a minha sogra e eu fiz uma cirurgia muito delicada nela. E assim, eu falei pra ela assim, olha, ela falou assim, Rafa, eu só vou fazer se for com você. Eu falei, não faz isso, não. E aí ela falei, vamos fazer num cirurgião especializado e tal. Ela falou, não, vou fazer com você. Eu falei, então tá bom. Aí a gente fez. E graças a Deus, e assim, teve outros casos, como você falou agora, que eu comecei a lembrar de outros casos que o paciente falou, só vou fazer se for com você. E era caso assim, tipo assim, muito para um cirurgião bucomacilo fazer, sabe? E aí eu falei, tá bom, então vamos fazer. Eu fui com delicadeza e graças a Deus ficou perfeito, assim, da minha sogra. Daí ela ficou anestesiada, assim, até a noite. Eu falei, poxa vida, será que aparece... Qual o nome dela? Mila. Ô Mila, eu não, ele judiou de você de propósito. Não, dona Mila, daí ela falou, Rafa, eu tô anestesiada ainda. Eu falei, poxa, dona Mila, pode ser que um efeito colateral da cirurgia. Aí... Tem essa, né? Tem essa. Daí, na verdade, assim, se você tocar num nervo, às vezes pode dar o que a gente chama de parestesia, que a pessoa fica anestesiada por longos períodos. Pode ser 1 ano, 3 meses, 6 anos, 10 anos. Mentira. Ou pode ser para sempre. Mas isso aí é raro, né? E a gente normalmente sabe quando pode acontecer e o paciente também vai saber, né? Não pode acontecer sem o paciente saber, né? Que pode acontecer. Por isso tem os consentimentos e tudo mais. Mas a gente normalmente avisa. E eu avisei ela, falei... Só que assim, 1 hora depois passou a anestesia. Eu falei, ufa. Ainda bem. Deu O certo. que você faz pra se divertir aqui? Você, cara, faz o quê? Porque você é meio na tua, não? Você... Eu assim, agora com o filho, né? Eu tento fazer o máximo possível de atividade com ele, né? E a gente, cara, Disney, e eu gosto muito de comunhão com o pessoal da igreja, assim. Tu gosta de... Aí a gente pega e faz um churrasco, toda semana eu tenho uma liderança na igreja. Eu sou hoje um líder lá e a gente tem algumas células que eu supervisiono. Então, toda semana eu vou também na casa de alguém ali participando. Então, cara... então você tem uma vida social também? Comunhão direto, toda semana. Quinta e sexta eu tô fazendo alguma coisa na célula. Por isso que às vezes eu não consigo ir lá no Amigos, às vezes. Porque realmente eu tenho que estar supervisionando. Sim. Mas, cara, e aí parque. E assim... Eu gostaria de fazer mais coisas. Fiz o Legendários também, né? Gosto de fazer... E
camping, só que minha esposa não. Aí a gente tem que fazer, às vezes ir pra praia, viajar um pouquinho. Agora pra tem praia. um cabin, que é um pouquinho para pelo seu ar-condicionado para ela e tem o campo para você. Tem que ter eletricidade pra fazer a Minha chapinha esposa lá. também, é a mesma coisa, cara. Ela falando, sofrer esse calor da Flórida aqui. Agora tá ficando gostoso. Agora tá ficando uma delícia. Eu queria muito fazer alguma coisa assim. É uma coisa que, assim, eu gostava. Inclusive, meu paciente de hoje, meu último paciente hoje, ele me chamou pra ir na casa dele lá fazer, dar tiro. Cara, uma coisa que eu gostava muito lá no Brasil. Aqui você não fez ainda? Não, cara. A arma que você falou eu tenho. É mesmo? Poxa, então esse cara, ele falou, cara, a arma que você falar eu tenho, tá também. Ele tem um stand, ele fez lá um cave dele, que ele chama de cave, né? Tem lá um lugar de sinuca. Ele tem o mesmo nome que o meu ou não? É Paulo ou não? Não, é Dalton o nome dele, acabei de atender ele. Dalton, vai dar tudo certo aí, né? Nosso tratamento, que ele veio preocupado, eu falei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, assim, ele me chamou até pra gente ir lá fazer os tiros. Cara, é bom que é desestressante, né? Sim. E dá uma delícia. Cada tiro que você... Hoje eu não trouxe. Cada tiro que você dá, você... Ele me falou que hoje você pode até carregar. Agora na Flórida pode. Agora você pode open carry. Cara, isso é assustador. Eu tava lá em Daytona, passeando com a minha esposa, e aí, cara, eu vi uma gangue, cara, com arma, com fuzil. E eu falei, cara, impossível. A minha esposa ficou morrendo de medo, assim. Eu falei, cara, que é isso? Assim, os caras andando com arma nas costas, parece Rio de Janeiro aqui, né? aí eu liguei pra polícia, cara. Falei, cara, tem uns caras andando com arma e tal. Aonde que estão? Os caras, tipo, não falaram nada, só perguntaram onde que tava. Mas era, assim, uns 30 pessoas, uns 30 jovens, assim. Lógico, provavelmente eram de maior, porque agora que eu sei que eles podem andar... Sim. Mas eu vou falar, o open carry, o legal do open carry é que você sabe com quem tá a arma. Já, por exemplo, em Nevada, para você tá com... Você é obrigado a estar com open carry, a não ser que você tenha o conceal license. Olha aí. Então, porque para esconder, eu tenho, minha esposa tem, meu filho atira, tudo atira. Então para você esconder a arma, você tem que ter licença. Se você não tem licença para esconder, você tem que mostrar que você tá armado. Olha aí, ó. Não faz sentido? Não, faz sentido, claro. Porque se o cara tá armado, você já tá de olho nele. Sim. Agora, você não sabe se eu tô armado ou não. É, isso mesmo. Então, a pessoa do mal vai fazer o mal já escondido. Olha aí, ó. É bem legal. Eu não andei ainda com... Eu acho que é esquisito. Não, cara, eu atirava bem pra caramba. Meu pai me levava no stand de tiro com 13 anos e eu atirava lá. E os caras gostavam, o dono do stand, que era um coronel da polícia lá, gostou tanto de mim que ele abriu o cofre dele lá. Nossa, sabe que brilha o olho assim? Ele falou, escolhe a arma que você quiser aí pra você atirar. E aí, aqui é tão barato. Muito barato. Minha esposa já não deixa eu comprar. Preciso te apresentar pra você convencer ela. Não vou convencer. Você conhece ela, né? Só que você... vou falar pra você o seguinte. Imagina que pode acontecer, que acontece todos os dias nos Estados Unidos. Alguém entra na sua casa, amarra teus filhos, bate na madeira, amarra você. E aí, se você tivesse uma arma para se defender, ou se o Dr. Rafael tivesse uma arma para defender vocês, ou alguém entra lá no consultório para fazer uma maldade, quem tá armado, eu não tô só defendendo tô defendendo que alguém entra aqui, eu protejo você, protejo o Davi, protejo a minha vida. Aconteceu exatamente isso com um paciente meu. Ele foi sequestrado e mantiveram ele e a esposa dele em cativeiro dentro de casa por, eu acho que uns 3... Passou na TV e tudo. Aí conseguiram... Acho que foi só a esposa dele, ou ele. Só sei que um deles saiu primeiro e a esposa depois pulou a janela e conseguiu fugir da segundo andar. É bom para se proteger, é bom para tiro... para proteger tua família. Então lá em casa é o seguinte, minha esposa falou, eu sou o bravão, mas eu sou o chorão. Ela fala assim, entra aqui, deixa que eu atiro. Daí eu tenho uma 12. 12? Porque ela falou assim, a gente atira com a 12, que assim não erra, porque na hora do nervoso, né, já pega vai dar, um range grande. O que meus amigos policiais falam, dá pra matar, não só aleja, porque daí tem dois lados da história. Atira pra matar e tá resolvido. Aqui tem a lei que defende o seu castelo, que é qualquer um que entrar dentro da sua casa ou dentro do teu estabelecimento e se for um threat, for te ameaçar, você pode dar
e dá pra matar. Olha aí. E eu fiz curso com todas as minhas armas e é bem legal. E o cara que tá armado, ele tá muito mais calmo do que se você não tivesse armado. Sim. Então o que me falaram é o seguinte, se o cara no trânsito começa, vai lá, você é armado no seu carro, xinga, deixa o cara, porque tá todo mundo observando. Sim. Aí a Quem partir do tá- momento que ele encostar a mão no teu carro, Aí assim, você dá uma pode. porrada no vidro, aí você pode. Porque aí ele passa a ser uma ameaça É, né? pra você. Mas graças a Deus nunca dei tiro em ninguém, É. não pretendo dar, a não ser os namorados da minha filha. Apareceu com o namorado em casa. E eu vou ter uma filha agora, né? Eu falei pro pessoal, eu vou ter que comprar uma arma agora. Claro, várias. Várias. Várias armas. Gente, Rafael, muitíssimo obrigado. Cara, eu que Valeu agradeço. pelo bate-papo, dá pra ficar batendo papo. Galera, se você mora aqui em Orlando, região, você tá passeando e você tá precisando, quer dar uma geral na sua boca, você faz aquelas porcelaninha que o pessoal Faço faz lente, tudo lá, né? faço... Faz é. tudo, eles imprimem o dente na hora, É. faz implante na hora. Se você tá passeando, quebrou, pode passar, liga. Tá aqui tá aqui na descrição deste programa aqui, todas as informações, já deixa no teu telefone se você mora aqui ou se você pensa em vir passear. Você nunca sabe dor de dente, você nunca sabe, criança cai, machuca. Apesar que você não faz criança, porque tem gente certa. Qual que é a idade mínima? É, a partir dos 13. 13? 12 e uns Deixa quebradinhos. eu fazer a última pergunta. Pode falar. Sobre isso, é porque é curiosidade. Aham. Quando que a gente falou de armas, Aham. o nosso maxilar ou dente, o que é que a polícia faz da perícia? Que cada um tipo a nossa digital. Eles... como que é o nome? É odontologia legal, né? Seria forense, né? Odontologia forense. É porque, assim, muitas pessoas, às vezes, são carbonizadas, por exemplo. E aí, o dentista tem o molde do paciente. E aí a pessoa está irreconhecível, só que os dentes se mantêm os mesmos, mesmo a pessoa sendo carbonizada. Então dá para reconhecer as pessoas pelos dentes. Às Por vezes, isso. às vezes uma pessoa morde a outra e ela reporta, olha só, eu levei uma mordida do fulano. Você fala, eu não mordi ninguém, daí dá pra saber. Aí pela mordida você consegue ver os dentes, a marca dos dentes, aonde que tá. Então, assim, tem alguns detalhes que a odontologia coopera aí na odontologia legal, nos crimes daí da vida, né? Muito legal. Então vamos lá, que você tá cansado, já tá trabalhando o dia inteiro, vem aqui no canal Perguntas. Muitíssimo obrigado mais uma vez, eu que Rafael. agradeço, de coração, cara. sabe Cara, que eu tenho um foi carinho top enorme demais. por você. Carinho é todo Que meu. eu cheguei no Rafael, no momento que eu falei, Rafael, eu preciso dar uma geral na minha boca, e ele tá dando ainda, não terminou, vai ter muita coisa pra fazer ainda. E eu sou bem chato, bem medroso, e não fiquei nenhuma vez com medo. Só às vezes dá uma indignada, falou, tá doendo? Quer que eu dê mais um? Eu falei, não, tá de boa. Cara, obrigado pela confiança. E é um negócio limpo, bonito, com tudo que você imaginar. Eles fazem teu dente, coloca teu dente na hora, se precisar, que eu acho o máximo. Você pode até assistir fazendo teu dente, se quiser. O negocinho tem uma maquininha lá bonitinha. E tudo que você precisar é importante. Não é que nem no Brasil que você vai pra um, pra outro, daí depois te manda pra outro. Tem vários, né? Ou encomende, Nós volta. tentamos fazer tudo lá, só quando a gente realmente não chega, não dá pra gente. Daí a gente tem que mandar pro Só especialista. quando não der pra ver a pessoa. Assim, tem alguns detalhes que assim, a pessoa ela quer fazer, por exemplo, sedação endovenosa. Isso eu não tenho Daí os caras licença. também estão doidos já. Sabe? A pessoa quer dormir pra fazer a extração. Aí eu, poxa. E dá pra pessoa ficar de boca aberta dormindo? Dá. Na verdade, é uma sedação, não é uma Não é 100%. anestesia não precisa de um geral. anestesista? Então, eu não tenho essa licença. Eu poderia fazer se eu quisesse. Mas hoje um cirurgião bucomaxilo aqui, ele é médico e dentista junto, né? Então ele pode fazer a sedação ao mesmo tempo que ele faz a sedação, ele faz a extração no mesmo tempo. Ele monitora o paciente e faz extração? Monitora. Como que vai fazer? Faz com aquele mesmo remedinho lá que o Michael Jackson usava. Nossa. Propofol. É só sedação, a pessoa fica relax geral. Fica de boa, o mundo pode estar acabando. E a anestesia normalmente é local, então a pessoa tá dormindo lá, o mundo tá acabando, tá caindo um prédio do lado dela, ela tá dormindo e tá fazendo a extração lá. Cara, isso deve ser a melhor coisa que tem. Deve Mas ser. não é bom, não é saudável? Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. O Michael Jackson aconteceu aquilo com ele, Mas porque ele só tomava morreu. todo dia e tomava doses altíssimas, né? Porque Só pra ficar relax? é só pra ficar, assim, tipo, você apaga, né? Você dorme. Dorme pra dormir. Mas você fica... tem pessoas que dormem, só que ainda fica com uma consciência transição. muito baixa. Aí às vezes a pessoa, ela meio que tá
dormindo, ela meio que para de respirar, dá apneia nela. A gente pede, fulano, respira. Eu já fiz cirurgia com um anestesista junto comigo, principalmente no Brasil eu fazia muito. E aí o anestesia falava, manda ele respirar aí porque ele tá precisando oxigenar mais. Porque é tudo monitorado, né? Monitorado, tudo. Então é isso aí, bora terminar, a gente termina mais. Muito obrigado. Valeu, Gente, Rafael, cara, tamo prazer junto. demais estar com você. E a gente vai se falando, fica com Deus, tchau.